Boa noite a todos. É com grande prazer e honra que temos aqui Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, atual candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Boa noite, ministro. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda de candidato para esse bate-papo aqui sobre infraestrutura, prognósticos. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o senhor, para que desse uma mensagem inicial e depois iniciaremos o nosso bate-papo com algumas perguntas. Então, fique à vontade aí para iniciar a nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Murilo. É um prazer estar aqui com você e todo mundo que acompanha, né, os eventos da Arco. É uma consultoria aí que eu aprendi a respeitar, que tem feito um trabalho muito relevante para o mercado, para o Brasil, e fico muito satisfeito, né, muito feliz com a oportunidade. É uma oportunidade de fazer um balanço, né, do que aconteceu nos últimos anos no nosso país e quanta coisa aconteceu. Acho que o Brasil enfrentou dificuldades muito severas, como uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais, o desastre Brumadinho, que além da tragédia humana, foi muito ruim para o setor mineral e subtraiu pontos do PIB num ano que a gente estava indo muito bem. A crise do Covid, e se a gente rememorar os 3 primeiros anos de 2020, eles sinalizavam para o crescimento econômico já bastante importante, da ordem de 3,5%, em torno de 3,5%, talvez até podendo superar, chegar aos 4%. E o mundo foi tragado pela maior crise que a nossa geração conheceu. Na sequência, a crise hídrica, que representou um desafio importante, que foi o de manter o abastecimento, mas pegou o Brasil muito mais preparado e medidas foram tomadas, medidas muito assertivas para garantir a poupança de água, para garantir o fornecimento e, basicamente, a importação de energia, o despacho de térmicas. E hoje a gente estava muito mais dotado, né, de linhas de transmissão para garantir a transferência de carga em locais onde a gente tinha reservatório, como, por exemplo, o Nordeste, para os centros de carga. E, por fim, a guerra da Ucrânia, que é a primeira vez que a gente começa a ver banimento financeiro de um determinado país, e todas as suas consequências do ponto de vista da oferta de produtos. Mas, apesar dessas crises, a gente tem se saído relativamente bem. Nós conseguimos suplantá-las, preservamos empregos e empresas, a ação do governo federal foi muito importante para que estados e municípios pudessem, inclusive, pagar salários. Então, houve um suporte financeiro muito forte para o combate à pandemia, houve a postergação do serviço da dívida com a União, o recompletamento de saldos de fundos de participação de estados e municípios, o benefício emergencial, o PRONAMP, o auxílio emergencial, que num primeiro momento gerou poupança, mas num segundo momento gerou consumo, isso manteve também a atividade. Apesar de todas essas confusões, a gente caminhou numa trajetória de aprovação de reformas pró-mercado e também de consolidação fiscal. Os resultados fiscais surpreenderam muitos agentes de mercado, foram mais positivos do que se esperava. Então, quando a gente pega o resultado de estatais, o resultado de estados e municípios, estados e municípios tiveram o melhor resultado desde 1991, graças a um misto de suporte financeiro com ações econômicas, como foi o congelamento de salário por 2 anos. Então, importante naquele momento de enfrentamento à crise, que você estava tendo um ônus, né, um despejo financeiro para o enfrentamento, você precisava, por outro lado, garantir uma retaguarda em termos fiscais, e isso foi feito. E, nesse cenário, a gente conseguiu fazer, por exemplo, 143 leilões de infraestrutura, contratamos 836 bilhões de investimento. A sociedade ainda não percebe exatamente isso, porque esses projetos ainda não começaram a acontecer, não estão no campo ainda, porque tem o tempo de execução de projetos, obtenção de licenças e obtenção de funding, mas os cronogramas têm previsão desses investimentos começarem agora, a partir do 3º ano de contrato, e a gente vai ter um despejo de investimento muito grande, uma realização de obras muito grandes, e o que mostra que o Brasil aprendeu a construir projetos de qualidade, aprendeu a estruturar, aprendeu a comunicar bem
com o investidor aquilo que está sendo feito, também a gerenciar e dividir bem esses riscos, e a chegada de investidores estrangeiros, de operadores de infraestrutura, de fundos de investimento, fundos de pensão, fundos soberanos, mostra uma confiança no nosso país. Entendo também que a gente está diante de uma oportunidade, porque com essa crise a gente vê uma desorganização de cadeias globais de produção e vai haver um novo arranjo. E se nós estivermos aptos, se a gente estiver atento, a gente vai conseguir se reinserir em determinadas cadeias e nós ficamos de fora de uma primeira divisão, podemos aparecer, né, novamente, a gente pode ser lembrado e trazer indústrias para o Brasil e liderar alguns processos, como de transição de economia marrom para economia verde, de transição energética, e se reinserir no campo da indústria. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma oportunidade. Se a gente preparar o terreno para aproveitar essa oportunidade, isso envolve um zelo pela questão fiscal, isso envolve também uma aprovação de reforma tributária, né? A gente acabar com esse manicômio tributário, isso envolve formação de mão de obra, nós vamos estar diante de uma tremenda oportunidade para dar um salto que há muito tempo a gente não dá. E tem muita coisa construída, sobretudo na área de infraestrutura, para a gente dar esse salto nos próximos anos. Então, eu estou otimista, apesar das crises, eu tenho uma visão muito otimista para o futuro do Brasil. Estou tomado aí pela esperança. Ministro, o ponto central aí é que, sem dúvida, a gente, desde 2016, vive um ciclo muito importante de reformas, um ciclo que teve, além das reformas constitucionais e infraconstitucionais, a tomada de decisão, da qual o senhor participou, de acelerar o processo de parcerias privadas, público-privadas e parcerias de investimento, né, como se disse, e de infraestrutura e de investimentos em infraestrutura. Isso vem desde 2016, continuou com a sua presença à frente do Ministério da Infraestrutura. O senhor vê que esse processo que aconteceu e que é tão necessário que o Brasil atualize a sua infraestrutura, que há muitos anos não tinha investimentos significativos. Esse processo é irreversível, ele continuará, independente de uma mudança de presidente? O senhor acha que a mentalidade, a necessidade também fiscal de ter, vamos dizer, investimento privado e a necessidade também da população de ter melhor oferta de serviços públicos relacionados à infraestrutura torna esse processo irreversível, ou o senhor vê que existem desafios pela frente com relação a isso? Eu acho que tem desafios importantes com relação a isso, tenho receios, né? Porque, veja, a gente está partindo para uma eleição presidencial com 2 candidatos, e quando a gente analisa o discurso que hoje vem da esquerda, é um discurso do ponto de vista econômico ruim, então preocupa, né? É um discurso ruim em termos de fundamento, em termos de continuidade na mesma linha, no mesmo conceito. Se questiona muito esse caminho que foi adotado do investimento via capital privado, e inclusive às vezes é falado em se desfazer algumas desestatizações. Eu acho que isso é terrível do ponto de vista da segurança jurídica, isso afasta o investimento, se busca aquele estímulo maior do Estado na economia, só que quando a gente lá atrás fazia isso com uma realidade de relação dívida-PIB de 30% a 35%, era uma coisa. Fazer isso agora com uma relação dívida-PIB de 80% e sobre o manto do teto de gastos é outra. E se a gente partir para o rompimento com alicerces fiscais, né, de solvência fiscal, nós podemos ter uma consequência muito ruim. Então, eu acho que se a gente tiver uma guinada, né, um cavalo de pau, nós podemos afastar interesse, afastar investidores, e a gente tem que lembrar que, no passado, mesmo quando o PT esteve no poder e buscou as parcerias público-privadas, buscou os processos de concessão, o fez de uma forma ruim,
houve mistura de ideologia e aritmética. Então, a gente pode listar alguns erros que foram cometidos nas estruturações do passado. Basicamente, descasamento de demanda com investimento, né? Então, impondo uma quantidade de investimentos muito forte em pouco tempo, em desconexão com a demanda existente nos ativos, a mistura de obra pública e privada, a participação compulsória de estatais no capital de sociedade de propósito específico. Então, isso levava, por exemplo, a uma percepção do mercado que o Brasil estava fechado e a um comportamento oportunista, que o foco deixava de ser a operação do ativo e virava a obra, e a utilização do Banco de Desenvolvimento como variável de ajuste, ou seja, quando o projeto não faz sentido, eu vou tentar financiá-lo via capital, via juros subsidiado. Então, isso gerou um ônus para o Tesouro e também afastou alguns players importantes da competição aqui dentro. Então, essa mistura de ideologia foi nociva e a repetição disso pode ter consequência grave, isso leva ao insucesso. Em 2016, a gente teve um rompimento, nós saímos de uma era anti-business e ingressamos numa era pro-business, onde não só aprovamos reformas, mas a gente ganhou maturidade no desenvolvimento de projetos e a gente melhorou muito a governança. Então, eu espero que esse processo tenha realmente continuidade, não tenha soluço, não tenha um cavalo de pau, porque o maior risco que a gente pode ter para um país é o risco da descontinuidade. Outra pergunta, nesse sentido, qual é o papel dos governadores nesse processo? Porque eu sei que também existem iniciativas de governadores, agora mesmo, por exemplo, há um grande projeto de privatização ou de concessão de rodovias em Santa Catarina, que deverá ter apoio, aporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, creio eu, do Banco Mundial. Enfim, o senhor vê que essa cultura ela avançou para os estados também? Eu faço só uma nota de rodapé, é que durante muito tempo os governadores tinham as estatais como um banco emergencial, quase um cheque especial para pagar despesas, para regular, vamos dizer, o fluxo de caixa dos governos, né? Soluços ali de necessidade de pagar 13º, enfim. Essa mentalidade que existia antes, ela protegia um pouco o investimento estatal, porque ele terminava ajudando, sendo ali quase com recurso de governabilidade. O senhor vê que essa mentalidade ela se expandiu pelo Brasil e que essa participação do capital privado, do investimento privado na infraestrutura, ela assume um caráter cultural na gestão pública dos estados no Brasil, ministro? Eu vejo que sim. Houve realmente aquilo que, às vezes, o governo federal tem esse poder ou essa responsabilidade de puxar o resto do Brasil. A partir do momento que o governo federal começa a estruturar bons projetos e ter sucesso em leilões, trazendo aí o investimento e também recursos para o Tesouro, outorgas, o governo federal, os governos estaduais acabam percebendo que é um bom caminho e são impelidos a tomar a mesma rota. A gente tem visto aí vários estados estruturando concessões, buscando, às vezes, o suporte de órgãos, né, ou de bancos de fomento, órgãos multilaterais, para ajudar na estruturação. E quanto mais a gente compartilhar lições aprendidas em termos de estruturação de projeto, a gente trabalhar com os mesmos desenvolvedores de projeto, compartilharmos aí essas experiências, adotarmos aí um padrão de mitigação de risco, um padrão aí de robustez financeira, projetos que tenham aí alguma reserva de liquidez, algum mecanismo de mitigação de risco de demanda, de câmbio, ou seja, que torne esses projetos atrativos e bem-sucedidos, a gente vai ter aí uma propagação muito grande de leilões acontecendo também nos estados. Isso é bem interessante pelo seguinte, às vezes os projetos da União acabam tendo um porte maior e sendo dirigido a algum nicho de operador. E, às vezes, os projetos dos estados podem abranger outro nicho, um outro degrau de operador. Então, a gente acaba também
privilegiando portes diferentes de empresas que podem entrar nessas concessões. Obviamente, isso é extremamente saudável para os caixas dos estados. Então, acho que é um passo importante esse exemplo, essa direção do governo federal, quando compartilhado também por estados, os estados entendendo que problemas de infraestrutura poderão ser resolvidos mediante as concessões, mediante privatizações. Isso é importante do ponto de vista fiscal, isso é importante do ponto de vista da solvência e tem a capacidade de gerar investimento, todo mundo ganha com isso. Nós temos vários exemplos interessantes para citar. São Paulo está há algum tempo já fazendo isso. A gente viu o Piauí fazendo concessões, o Rio de Janeiro fazendo as concessões da SEDAI, o Mato Grosso fez concessões de rodovia, o Rio Grande do Sul avançou nesse quesito. Então, realmente nós temos uma série de estados que estão aderindo justamente às parcerias com a iniciativa privada e isso realmente é muito bom. Ministro, eu me lembro bem a luta do então ministro dos Transportes, Alberto Goldman, né, para implantar o serviço de concessões na rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo. Né? A Dutra, que naquela época, lá nos anos 90, era campeã de acidentes, aí, junto com a outra rodovia também, acho que é a BR-101. Enfim, mas o caso é que na rodovia Rio-São Paulo era muito evidente, porque, além de tudo, pelo fato de ser entre Rio e São Paulo, tinha uma cobertura mediática muito grande. E desde então, desde que essa privatização avançou, por concessão, esse tema não frequenta mais as páginas, a gente não vê, né, o noticiário de acidentes recorrentes acontecendo ali nessa rodovia. O senhor entende que a sociedade não tem uma resistência ao avanço do processo de maior participação do setor privado em concessões de serviços públicos? O senhor vê que isso é uma mudança? Eu faço esse paralelo porque décadas atrás era um debate difícil de avançar, temia-se que não chegasse a lugar nenhum. Em alguns lugares do país, até mesmo praças de pedágio foram depredadas, fechadas, com apoio até de governadores estaduais. O senhor vê que essa mentalidade na sociedade, na sua visão, que participou intensamente do processo, ela mudou, ela é diferente do que foi no passado? Entendo que sim. A sociedade percebeu o benefício, porque vê a prestação de serviço público, então aquela resistência que tinha ao pagamento de tarifa, paulatinamente ela vai diminuindo, obviamente, desde que a tarifa seja justa. O que se busca é o conceito de justiça tarifária, e não necessariamente até pagar uma tarifa baixa. Se a tarifa é até um pouco mais elevada, mas você tem uma prestação de serviço de alta qualidade, o cidadão percebe o porquê está pagando aquela tarifa. Ele percebe a necessidade da iniciativa privada realmente fazer a gestão daquele ativo. E essa participação privada ela foi se expandindo ao longo dos tempos. Então, ela ganhou os serviços de telecomunicações, ela ganhou os serviços de aeroportos, as ferrovias. Hoje nós tivemos a primeira privatização portuária da nossa história. Então, nós temos a participação privada em todos os campos aí da infraestrutura e isso é muito interessante. Olha a experiência do usuário que usava um terminal de passageiros muito modesto em Florianópolis e agora tem à disposição um aeroporto de excelente nível, de altíssimo nível. Então, ele percebe, puxa vida, que bom que a concessão veio. Isso está mudando a minha vida, está mudando a minha experiência, porque eu vou ter mais conforto dentro do terminal, eu tenho outro tipo de prestação de serviço, outro tipo de acolhimento, uma maior confiança no que diz respeito à restituição de bagagem, eu tenho outros tipos de investimento em pista, eu tenho o fomento a novas empresas aéreas chegando, isso aumenta a minha conectividade, aumenta a oferta de assentos. Então, a experiência do cidadão está mudando. E isso derruba também as resistências que nós tínhamos com relação a privatizações. Observe que a gente conduziu o primeiro processo de privatização portuária sem ter uma paralisação do setor portuário, sem ter greve de portuário, greve de estivadores, sem ter embates, polêmicas, confusões, nada. Foi um processo
absolutamente transparente, muito tranquilo, extremamente debatido com a sociedade, com o mercado, e que houve um entendimento da própria comunidade portuária e também dos trabalhadores portuários, né? Várias reuniões foram feitas com federação e sindicatos de estivadores, e o resultado foi muito positivo. Hoje é comum a gente conversar com as pessoas na rua e eles cobrarem, por exemplo, a privatização dos Correios, a própria privatização da Petrobras. No momento onde se questiona muito preço de combustível, eu converso muito com os caminhoneiros, ouço com frequência o seguinte questionamento: se a Petrobras fosse privada, se a gente tivesse aqui mais competição, não seria bom em termos de preço de combustível? Então, o próprio usuário do sistema de transportes, o próprio caminhoneiro, está percebendo que há um espaço para esse debate. Então, a resistência é cada vez menor à participação privada na infraestrutura, na economia, e, inclusive, menor às privatizações. Bom, o senhor tocou nesse assunto dos caminhoneiros. Há um temor. Primeiro, o senhor enfrentou uma greve, né? Quer dizer, não, a greve ocorreu no governo Temer, aliás, né? A grande greve, né? Foi no governo Temer. Tivemos ameaças aqui, paralisações que não chegaram a ser totalmente, vamos dizer, impactantes, como foi a greve dos caminhoneiros do governo Temer. O senhor vê que há necessidade de se tratar a questão dos combustíveis neste momento de crise, pós-pandemia, e com uma questão estrutural na oferta de petróleo no mundo por conta da guerra da Ucrânia, na invasão russa na Ucrânia. O governo deveria, na sua opinião, tomar uma atitude em relação a isso, ainda que fosse emergencial, porque o fato é que são 800 mil caminhoneiros que sofrem diretamente no custo da operação, né, do transporte de cargas no Brasil. Isso é um problema social e é um problema de infraestrutura. Como o senhor vê a solução desse problema ainda este ano, se há uma solução? Sem dúvida, é um problema social, é uma questão a se pensar. O caminhoneiro realmente sofre, mas a sociedade toda está sofrendo. Não é só o caminhoneiro. Eu não vejo hoje um risco de greve, não vejo mobilização para isso. Acho que até os próprios caminhoneiros têm tido uma compreensão que o problema é muito grave, é um problema difícil, mas que não está no controle do governo. Né? Nós temos, de fato, um problema aí de oferta. O que está acontecendo é meio sem precedentes na história, né? Na história recente, pelo menos, porque, observe, a gente vê no mercado internacional, primeiro, um descolamento do preço do barril para os preços de derivados. Eu acho que esse descolamento nunca foi tão pronunciado. Segundo, você não vê interesse em fazer investimento em refino, porque, no final das contas, são investimentos pesados, investimentos que têm baixa taxa de retorno e que só fazem sentido no ambiente de juro muito baixo. Como essas crises provocaram uma inflação global, e o problema da inflação é um problema super complicado, super complexo, e normalmente, quando você tem uma situação de elevação de preços de uma série de produtos, como a gente está enfrentando hoje, você vê também uma elevação do nível de investimento. Olha, se esse produto agrícola está com um preço muito bom, eu vou aumentar minha área plantada. Se esse produto está sendo muito demandado, eu vou fazer investimento para aumentar a oferta desse produto. Então, sempre quando você tem aumento de preço, você tem elevação de CAPEX. E agora você está tendo justamente o oposto. Elevação de preço com diminuição de CAPEX, o que leva ao problema de oferta. Então, você tem esse problema pronunciado, você não tem investimento em refino, isso não está valendo a pena, então também aí tem um problema de oferta, e você tem um giro baixo, né? Então, os estoques estão baixos, os estoques que antigamente levavam aí semanas, hoje você tem estoque de dias, e isso está acontecendo em todos os países do mundo. E como agir nessa situação? É uma situação extremamente delicada, porque de pronto você tem que descartar a intervenção de preço na Petrobras. Por quê? Como você está importando uma parcela razoável de derivados, você tem um percentual de derivados consumidos que são importados, você tem o risco do desabastecimento.
porque passa a não fazer sentido para o importador a manutenção a importação a um determinado patamar de preço, né, que você não consiga redear, etc. Então, de pronto, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer medida que vai ser tomada. Então, as medidas têm que ser extremamente pensadas. E a gente vê o que nós vamos fazer com aquele impulso positivo que nós temos em função da própria crise. Do que eu estou falando? Bom, como o Brasil é um exportador de commodities e os preços subiram, a gente também está ganhando mais nas exportações. A gente está arrecadando mais, e isso acontece com os estados também, em função da inflação. Então, esse excedente de arrecadação, nós vamos fazer o que com ele? Que medida a gente vai poder aplicá-lo, construindo algum tipo de remédio que seja socialmente necessário neste momento. Então, é algo que tem que ser pensado muito meticulosamente, com muito cuidado, até porque tem a questão solvência, né? Então, a manutenção da solvência, a manutenção das balizas fiscais são fundamentais para o país. Então, nesse contexto, a gente tem que ser muito prudente antes de pensar em qualquer medida que leve a um desequilíbrio. E uma coisa interessante, o que os países estão fazendo? Eles estão procurando intervir para proteger as suas populações. Então, é aquele país que exportava óleo de palma que não está exportando, o outro exportava trigo não está exportando, todo mundo tendo aquela visão de proteger o seu mercado consumidor, proteger a sua sociedade. O problema é que isso está levando a uma desorganização ainda maior das cadeias de produção, está gerando um problema, está agravando ainda mais o problema de oferta. E aí você tem um mercado cada vez mais desorganizado. Então, o mercado não está conseguindo se organizar sozinho. Então, eu acho que quanto menos intervenção, mais segurança, maior a possibilidade desse mercado global se organizar. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter aqui no Brasil e que todos os países têm que ter igualmente. Porque se houver uma onda generalizada de intervenções, a desorganização vai ser muito grande e o tempo por restabelecimento da normalidade vai ser cada vez maior. E o que a gente pode concluir? É que o processo inflacionário vai ser um pouco mais persistente, né, do que os países estão percebendo isso. Eu acho que o Brasil veio com um remédio rápido e foi interessante, eu acho que a gente saiu na frente. Então, a gente tem a possibilidade de baixar um tom na inflação mais rapidamente que outros países que vão sofrer um pouco mais com isso. Voltando a falar da infraestrutura, um ponto fundamental é a aprovação do projeto de lei de debêntures, né, de infraestrutura, está no Senado. Se eu ver essa aprovação como possível de ocorrer a curto prazo, o Senado terá condições políticas de avançar, eu falo isso porque há um interesse muito grande do mercado com relação a essa iniciativa. Eu acho que tem total condição, não é um tema controverso, absolutamente. É um tema interessante, traz dinheiro para o Brasil. Para mim é game change, porque você tem uma nova fonte de recurso, né, que são essas debêntures que vão poder ser emitidas em moeda estrangeira. Isso mitiga o risco de câmbio. A gente vai poder emitir debêntures segundo a regra do país de origem, sem withhold tax no retorno do capital. Então, isso traz aí uma série de estímulos. É interessante e acho que particularmente é importante no momento que nós estamos vivendo, porque como nós fizemos uma carga muito grande de leilões, é necessário que nós tenhamos capacidade para botar os outros ativos de pé, de trazer mais players, de criar mais dinheiro, porque à medida que você vai fazendo leilões e as empresas vão se posicionando, vai havendo também um comprometimento de balanço. Então, se torna mais necessário a gente investir em outras formas de financiamento, e aí a lei de debêntures abre uma janela importante, né? Tem o poder, o condão de despejar uma quantidade de recurso grande no Brasil, e outro passo que a gente tem que dar é uma migração mais rápida do Corporate Finance para o Project Finance, porque a partir do momento que a gente migrar para o Project Finance, a gente vai também ter o poder de trazer mais players ou de fazer com que os players que já estão posicionados no Brasil possam participar de leilões de mais ativos. Bom, eu vou daqui a pouco passar para questões paulistas, né? Mas antes eu queria fazer mais duas perguntas. Uma, o senhor, nesse período, teve muito contato com investidores estrangeiros. E a imagem do Brasil, por questões variadas, questões
ideológicas, questões ambientais, ela é controversa em perante a mídia, principalmente, e em alguns públicos. Como o senhor vê a imagem no Brasil como destino de investimentos na infraestrutura? Porque, de um lado, como existe essa percepção, do outro lado, existe um volume gigantesco de dinheiro que foi comprometido com o investimento no Brasil. Como o senhor avalia essa dicotomia entre a imagem do Brasil e a vinda de investimentos em infraestrutura para o Brasil? Como é o seu sentimento a respeito disso? O sentimento é que a percepção que se tenta vender ou que as pessoas têm aqui no Brasil sobre a imagem do estrangeiro sobre nós é muito pior do que o de fato é concreto, do que é real. E a gente tem evidência para mostrar isso. Nós fizemos 143 leilões de 2019 para agora, todos bem-sucedidos. Nós tivemos a capacidade de trazer players de fora para cá. Então, a gente trouxe operadores de infraestrutura alemães, suíços, italianos, espanhóis, franceses, fundos de investimento de vários países do mundo, australianos, americanos, britânicos, fundos soberanos de países árabes, de países asiáticos. Então, nós conseguimos ser um destino interessante. O investidor estrangeiro percebeu que a gente ganhou muito know-how na estruturação de projeto. Ele olha o Brasil e vê o seguinte: há uma segurança jurídica aqui com relação a esses contratos. Por quê? Nós temos também como mostrar que vários contratos suplantaram governos de matizes ideológicas diferentes, chegaram ao seu final sem nenhum tipo de intervenção. A Dutra, que nós licitamos ano passado, é um exemplo disso. Então, é um exemplo que no Brasil se respeita contrato. A forma como nós agimos na pandemia, reconhecendo a pandemia como uma situação de caso fortuito e força maior, e sendo um dos primeiros países do mundo, que no caso das concessões dos aeroportos, veio com um remédio financeiro e logo na sequência um reequilíbrio econômico-financeiro em função da alteração da curva de demanda, também foi uma excelente demonstração de respeito a contrato e de segurança jurídica. O Brasil foi um dos principais destinos para investimento estrangeiro direto, ficou entre as 10 principais posições, acho que chegou a ser o sétimo maior destino de investimento estrangeiro. Então, o investidor, quando raciocina, principalmente com a infraestrutura, ele está pensando no longo prazo. Ele está olhando 30 anos para frente, 35 anos para frente, 50 anos na frente, e nós temos ativos que têm tudo, nós temos tudo que o investidor estrangeiro quer. Então, a segurança jurídica, nós temos ativos de qualidade, que têm uma robustez em termos de demanda, projetos que estão sendo muito bem estruturados. Então, hoje nós temos uma das estruturações mais sofisticadas do mundo e garantia de taxa de retorno. Então, esse conjunto de características faz com que a gente seja um destino interessante. E outra coisa que aí é muito específica deste momento que nós estamos vivendo é como o mundo também já percebeu que essa inflação é um processo mais persistente do que se imaginava, eles enxergam as empresas brasileiras como mais aptas para operar neste tipo de ambiente. Então, eles estão dispostos a apostar nas nossas empresas, de investir capital aqui, por essa característica, por essa adaptabilidade a esses momentos conturbados. As empresas brasileiras cresceram, se organizaram em ambiente inflacionário, então, portanto, ganharam musculatura para operar em ambientes de maior estresse, e aí o estrangeiro enxerga isso também com bons olhos. Bom, finalizando essa parte, eu queria lhe perguntar sobre que áreas o senhor vê como mais promissoras para o investimento em infraestrutura no Brasil, olhando para frente, olhando o futuro. Onde será necessário investir de forma robusta para que a infraestrutura no país continue melhorando? Eu acho que a gente abriu uma série de fronteiras, né? O fato de você ter uma lei de autorizações ferroviárias, onde a gente privilegia aquele investidor que resolve tomar o risco de engenharia, é muito interessante, tem muito espaço para fazer ferrovia no Brasil e ferrovias que vão ter demanda garantida. Eu acho que a gente deu um passo importante. O setor de gás no Brasil é extremamente promissor. A gente perde dinheiro reinjetando gás no pré-sal, a gente tem como aumentar o fluxo de gás da costa para o continente e, a partir daí, investir também na distribuição. Isso tem o poder de... Tem uma demanda imensa, porque a gente pode baixar muito o custo da energia, isso vai ser
importante nesse processo de industrialização e também está baseado nas autorizações, né, na livre iniciativa. Agora, sem dúvida nenhuma, se eu fosse apostar aí na coqueluche dos próximos anos, eu apostaria no setor de saneamento básico. Nós temos um marco que, depois de muito tempo, foi aprovado, que estabelece metas de universalização da prestação de serviço, que harmoniza competências regulatórias, que permite o estabelecimento de blocos de referência para leilões de concessão. Então, isso gerou, ano passado, 50 bi em contratações, então, um volume bastante interessante para um ano, o primeiro ano do marco, né? E nós temos, então, uma grande fronteira de centenas de bilhões de reais para o investimento em saneamento básico. E o saneamento básico, ele, primeiro, se integra à política de habitação, se integra à política para as cidades, ele tem o poder de melhorar a qualidade ambiental das cidades, ele tem o poder, de forma subsidiária, de atuar até, por que não, na geração de energia, ele melhora, ele vai descomprimir o serviço de saúde. Então, a gente está falando de algo extremamente sustentável, atual, importante para o Brasil e que, no final, tem um efeito de curto prazo na construção civil, mas de médio e longo prazo na melhoria da produtividade. Então, acho que o saneamento básico é a grande fronteira que se abriu e eu diria que é algo que os investidores vão olhar sempre com muito carinho. Ministro, bom, nós conversamos aí há alguns meses antes dessa sua decisão de sair candidato ao governo de São Paulo, e havia uma surpresa, né, desse movimento, né? E como o senhor reage, como o senhor analisa, né, a reação inicial? O senhor já aparece de forma relevante nas pesquisas. Como o senhor vê uma receptividade desse movimento? É evidente que quem lhe conhecia, quem acompanhou a trajetória da infraestrutura, o que o senhor fez, vê uma figura como o senhor participando do processo eleitoral com muito bons olhos, porque é alguém que traz uma bagagem que, mesmo apenas disputando, já eleva o nível para um patamar que interessa à sociedade. Então, como o senhor vê a reação da sua chegada como candidato, que foi, sem dúvida, um movimento que surpreendeu. Se a gente olhar aqui 3 meses, 4 meses atrás, era um movimento que tinha dúvidas se ele iria ser bem-sucedido ou não. Como o senhor vê essa reação inicial à sua candidatura aqui em São Paulo? Eu estou muito satisfeito, né, com o que está acontecendo. Eu estou vendo essa pré-candidatura sendo abraçada pela sociedade. Então, os locais que a gente vai, onde a gente tem oportunidade de colocar as nossas ideias, a gente está vendo aí uma excelente recepção, a gente está vendo uma excelente acolhida. Então, paulatinamente, a gente vai transformando desconhecimento em intenção de voto. Isso explica aí o crescimento nas pesquisas. Acho que tem espaço para crescer muito mais. À medida que as pessoas forem nos conhecendo, vendo a nossa capacidade de realizar, de entregar projeto e vendo as ideias que nós estamos montando, a gente vai ter condição de mexer com o coração das pessoas e realmente trazer mais apoios. A gente vai estar bolando um plano voltado para as pessoas e voltado para as oportunidades. A gente percebe muita oportunidade não explorada no estado de São Paulo, oportunidade que tem o poder de gerar negócio, tem o poder de gerar emprego, o poder de realmente melhorar a vida das pessoas. Quando a gente pensa o que é possível fazer no campo da habitação, é uma enormidade. No campo da energia, da mesma forma. E, obviamente, existem melhorias de gestão que podem impactar muito os cidadãos, tanto no campo da educação quanto no campo da saúde. Então, eu entendo que aí, quando a gente começa a aliar emprego, educação, saúde, investimento em infraestrutura, isso tem uma repercussão imediata na questão segurança. Acho que a gente vai montar aqui, estamos montando, né, um excelente plano de governo, que a gente vai ter condição de apresentar para a sociedade. Estamos montando um time de craques, porque eu acredito em time, acho que o time faz diferença e eu acredito em plano. Então, qual é a energia que a gente está gastando hoje? Para estruturar um bom plano e montar um bom time. O AFIF está aí nos ajudando nessa montagem de plano. Nós estamos com gente boa, como o
Samuel Kinoshita, que é um economista jovem com excelente visão de mundo e de futuro. Estamos aí com o João Sampaio nos ajudando na parte do agro. Mas tem a Priscila, tem a Natália Marcassa, tem aí pessoas aí, o Eleus Spaiva, que está coordenando um time que está olhando para a questão da saúde. Então, temos aí um time de qualidade que vai nos ajudar a estruturar um excelente plano. O senhor não é o primeiro carioca, falando de modo mais abrangente, fluminense carioca na política paulista, né? Tivemos Fernando Henrique Cardoso, o Washington Luiz lá atrás. Washington Luiz, lá atrás, que era de Macaé. Macaé, pois é. Então, como o senhor vê aí a vinda do carioca, né, para a política de São Paulo? Eu falo isso mais como uma curiosidade dos outros, não minha. Eu entendo, e até pela sua própria formação militar, o militar ele vive no Brasil inteiro, né? Ele viaja, serve em vários lugares, então ele termina não sendo uma figura estadual, vamos dizer assim. E São Paulo também é o grande universo cosmopolita do Brasil, né? O São Paulo de hoje é o que foi o Rio de Janeiro no passado, em termos de abarcar e abraçar e receber as pessoas de todo o país. Como o senhor vê aí o carioca chegando na política de São Paulo? Eu não vejo problema nenhum, até porque eu sou um carioca que morou até os 2 anos de idade no Rio de Janeiro, né? Depois saiu. 2 anos, 2 para 3 anos, né? Eu nasci em 75, meu pai ficou no Rio até 77, início de 78. Então foi quando eu fui para Brasília. E a partir daí eu ingressei no Exército pela Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. Eu tive uma oportunidade de morar no estado, depois rodei o Brasil inteiro, porque eu morei no Nordeste, em 2 estados, eu morei na Amazônia, em 2 estados, trabalhei na Amazônia inteira, trabalhei no Brasil inteiro, fiz infraestrutura, fiz obra no Brasil inteiro. Quando você é do Exército, você adquire vivência nacional, e a vivência nacional ela é interessante porque ela te permite passar por experiências diferentes e, às vezes, trazer experiências de locais diferentes soma, né? Isso nunca é ruim, sempre é bom. E uma outra coisa que a vivência na infraestrutura é muito interessante, e a gente tem que lembrar sempre que a infraestrutura é meio. Para a gente projetar a infraestrutura, a gente tem que estar antenado na dinâmica econômica do Estado, né, no resultado que aquela infraestrutura vai gerar. Então, nós, por exemplo, em São Paulo, fizemos, com o leilão da Ferrovia Norte-Sul, a conclusão do ramal de Estrela do Oeste até São Simão, que era um ramal importante que faltava na ferrovia. É a Ferrovia Norte-Sul, que então está chegando aí a sua conclusão depois de quase 40 anos. Nós identificamos que a Malha Paulista podia ser prorrogada e a gente podia investir na duplicação do segmento de Tirapina para Santos, a gente podia fazer o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, né, começando em Mirassol, passando por Rio Preto, indo até Cedral, que tinha carga para reativar o ramal de Colômbia, que tinha carga para reativar o ramal de Panorama e fazer a ligação de Panorama para Bauru, que na Dutra era interessante a gente fazer a quadruplicação das faixas no Vale do Paraíba, então, pegando ali Taubaté, Aparecida, São José dos Campos, etc., fazer um investimento grande em vias marginais, fazer a via expressa na chegada em Guarulhos, investir no turismo religioso em Aparecida, então lá nós vamos ter uma série de dispositivos para melhorar a fluidez do trânsito, estamos fazendo o caminho dos romeiros para aumentar a segurança nas romarias, que é uma coisa super relevante, né? Então, incluímos a Rio Santos dentro do projeto, então você vai ter a adequação de capacidade de Angra dos Reis até Ubatuba, que é o trecho federal da 101, e também a concessão do aeroporto de Congonhas, que vai gerar quase 4 bi de investimento, a relicitação do aeroporto de Viracopos, a privatização do Porto de Santos, a privatização do Porto de São Sebastião. Então, são projetos que tiveram aí sob a nossa responsabilidade, isso acaba nos dando um bom conhecimento do Estado. Por exemplo, você começa a perceber que você tem um problema sério de regularização fundiária, né, um problema sério de falta de infraestrutura de transporte de qualidade no oeste de São Paulo, que a questão tributária acabou, e a guerra fiscal,
ou a não inserção na guerra fiscal acabou tirando alguns negócios do Estado. A elevação de tributo acabou afastando algumas empresas de laticínios, de calçados, algumas indústrias saíram do Estado e então se perdeu emprego com relação a isso. Há um volume grande de créditos de ICMS que podem ser devolvidos a exportadores e, a partir daí, isso retorna e vira imediatamente investimento, ampliação de planta e vai ter um reflexo no emprego. Se você pegar, tem um campo aqui para se desenvolver ferrovias de média velocidade para transporte de passageiros e dentro da cidade de São Paulo e nas cidades onde você tem problemas de habitação mais severos, você tem condição de reconfigurar, remodelar os centros e fazer programas habitacionais atrelados à infraestrutura já existente. Então, se você sair aqui do centro de São Paulo, for caminhando na linha do trem na direção da Barra Funda, na direção da Vila Leopoldina, você vai ver que tem vazios, espaços, galpões abandonados que podem virar habitação de interesse social, habitação de média renda, né? E esse casamento garante a financiabilidade, e isso teria o condão de tirar moradores de rua e gerar imediatamente vários postos de trabalho por meio da construção civil. Então, aqui tem um mundo de oportunidade, o etanol de segunda geração, a geração de biogás, num estado que importa 73% da energia consumida, tem muita coisa para fazer, a criatividade fica aqui, né? A cabeça fica cheia de ideias, e eu tenho certeza que dá para formular um bom plano, a gente consegue ter a sensibilidade de perceber os problemas e construir soluções. Isso, como o senhor vê aí a construção da sua chapa, né? Quer dizer, isso é evidente, ainda é prematuro, talvez, abordar de forma assertiva, mas como o senhor vê o seu palanque aqui, será um palanque forte, tem vários nomes em cogitação, a gente ouve Datena como candidato ao Senado, tem Paulo Scaff também. Enfim, como o senhor vê aí essa construção do seu palanque no momento e nesse futuro imediato? Nós vamos ter um palanque forte, até porque vai ser o palanque do presidente Bolsonaro, que é um candidato à presidência extremamente competitivo, que vem crescendo aí nesse último período, e que vai fazer realmente a disputa com o candidato do PT. Então, acho que nós vamos ter o PT de um lado, o Bolsonaro do outro, com uma grande chance de reverberação desse mesmo cenário no quadro estadual. Então, isso por si só dá muita força para esse palanque. Hoje nós temos aí nessa aliança o Republicanos, o PL, o PSC, o PTB e o PRTB, então são 5 partidos. Eu acho que tem a possibilidade de outros partidos se agregarem a nós, né? Nós temos essa possibilidade, estamos fazendo conversa com outros partidos, eu tenho confiança que outros virão também. Temos o Datena, que está no PSC e será o candidato ao Senado nessa chapa, que é um grande comunicador, uma pessoa que fala com camadas da sociedade que a gente acaba hoje não tendo tanta entrada, mas é alguém muito respeitado e que, por ter essa vivência na comunicação, aprendeu onde o calo está apertando, qual é a demanda, sobretudo dos mais humildes, tem condição de nos passar essa vivência, tem condição de comunicar também de uma forma muito mais efetiva as nossas ideias e tem tudo para ser um grande parlamentar. E a questão de definição de vice vai ficar um pouquinho mais à frente para a gente ver qual é o quadro partidário consolidado e dali poder ter um excelente nome também para essa função que é tão importante, que pressupõe confiança, pressupõe aí realmente amizade e comprometimento com esse projeto. Então, isso deve ficar mais para perto das convenções. Mas nós vamos ter um palanque bastante forte, bastante competitivo. Uma pergunta final. O senhor acredita que a polarização... Bom, em primeiro lugar, assim, a eleição em São Paulo parece federalizada, né? Ou seja, parece refletir aí a polarização nacional. O senhor acha que essa polarização, o senhor até já ensaiou essa resposta, ela será predominante aqui, quer dizer, não haverá espaço para uma terceira via aqui, a tendência que o senhor vê é que seja uma disputa sua contra o candidato do PT,
que é provavelmente Fernando Haddad. Quer dizer, essa é a configuração, ou o senhor acha que existe espaço para algum outro debate? Eu falo isso porque, se compararmos com a eleição passada, o Márcio França, quando sai candidato como vice, ele teve um desempenho muito forte, né, para alguém que saiu muito atrás. Quer dizer, então, o seu competidor, Rodrigo Garcia, patina ainda nos números, mas tem a máquina na mão. Então, como é que o senhor vê o desempenho, o desenvolvimento da campanha? O senhor acha que vai prevalecer esse cenário nacional ou a questão regional poderá abrir espaço para uma terceira via na disputa? Como é que o senhor vê esse andamento aí no futuro? Vejo que o cenário de 2022 é bastante diferente do cenário de 2018, principalmente no campo estadual. Observe que em 2018 nós não tínhamos aí nenhum candidato, de certa forma, das duas forças que disputavam a eleição presidencial. Né? Nem Bolsonaro e nem Haddad tinham lá candidatos que fossem competitivos em São Paulo, o que é completamente diferente de hoje. Hoje você tem uma eleição que reúne dois presidentes da República, um ex-presidente e um atual presidente. Isso nunca aconteceu na nossa história, né? Então, você tem dois presidentes da República disputando. E isso torna o debate muito acirrado e a eleição muito polarizada. Então, além dessa polarização, além de você ter o guarda-chuva de um candidato presidencial forte, e é a mesma coisa que acontece com o Fernando Haddad, você tem um fator adicional que é um desgaste do PSDB, uma fadiga de material, um cansaço depois de vários mandatos seguidos com o mesmo partido. Então, você, por um lado, tem essa polarização nacional que deve reverberar também para o campo estadual, e do outro você tem esse grande desgaste, né, um cansaço e assim uma certa reprovação desse governo Dória Rodrigo, né, por uma série de razões. Então, há uma rejeição muito grande. Então, eu acredito que, por causa disso, a coisa deve caminhar realmente para o espelhamento da eleição federal. Bom, uma pergunta mais prática. A questão da privatização da Sabesp, ela ficou rodando aí nos últimos anos e terminou não acontecendo. Como é que o senhor vê esse desenvolvimento à frente? Quer dizer, dentro daquilo que o senhor falou, de saneamento, investimento, o senhor vê que a privatização da Sabesp é uma prioridade, é um desenvolvimento natural, caso o senhor seja eleito? É engraçado. São Paulo tem uma série de problemas, né, e alguns fantasmas, e o principal fantasma, talvez, nesse campo, né, que não é um estado ruim em termos de indicador de saneamento, é o fantasma do desabastecimento, é o fantasma da segurança hídrica. E para fazer frente a essa questão do desabastecimento, você precisa de investimento muito forte em captação, mas não só isso, também a recuperação de mananciais. Você tem uma questão muito perigosa, que é o avanço de determinados empreendimentos, e alguns que são absolutamente fora da lei ou que não são autorizados, são invasões em regiões de mananciais, né? Isso revela aí uma certa preocupação sobre todos os aspectos, sobre o aspecto ambiental, com todas as repercussões negativas que isso tem. Nós temos uma empresa que tem um quadro técnico muito forte, um bom quadro técnico, listado em bolsa, ou seja, tem bons parâmetros de governança, mas sempre há oportunidade de melhorar. Então, nós precisamos modelar isso e entender em que medida a venda de participação do Estado na Sabesp vai gerar investimento, melhoria da qualidade de serviço, né, e, obviamente, aprimorando a governança e baixando o custo por cidadão. Se isso for um fato, aí nós vamos avançar, porque entendo que o Estado tem que sair de determinadas atividades. Então, entendo que é o bom modelo, né, que pode trazer esse convencimento e, obviamente, a privatização é algo sempre muito bem-vindo. Eu acho que é sempre um farol, é sempre uma
uma meta, né? E a gente tem capacidade de gerar investimento, baixar tarifa e gerar caixa, que pode ser empregado também para o cidadão em outros projetos. Então, mas é uma coisa que tem que ser avaliada do ponto de vista do ganho social. Se a gente perceber que há ganho social, e o modelo vai dizer isso, eu acho que é um bom caminho para ser adotado. Isso, bom, aqui já encerrando, qual seria a sua mensagem final aí? Eu quero agradecer muito a sua participação, muito interessante, foi enriquecedor ver todo o balanço, é importante voltar a reviver certos momentos da nossa trajetória recente para ver para onde nós estamos indo e como avançamos em certas questões, e também é importante ver sua visão com relação às oportunidades que existem em infraestrutura que também se aplicam a São Paulo. Então, eu queria deixar aqui o senhor à vontade para uma mensagem final, desde já agradecendo muito o seu tempo e a sua disponibilidade. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de ter participado desse bate-papo, um bate-papo bacana, leve, né, e você nem vê o tempo passar. Com você, Murilo, que é uma grande personalidade, um grande formador de opinião, que tem a Arco Advice aí que tanto orienta muita gente boa, que também aí consolida as tendências e consegue transmitir isso, sobretudo para o mercado. Então, fiquei extremamente honrado e tentando passar a minha visão, e a minha visão é de otimismo. A minha visão é de crença no Brasil. Eu vejo um país que passou por dificuldades muito difíceis, mas que está transpondo essas dificuldades. Que mesmo com essas dificuldades, conseguiu transferir ativos para a iniciativa privada, conseguiu aprovar reformas, conseguiu caminhar e assistir estados, municípios, as pessoas, mesmo sem comprometer a questão fiscal. Então, acho que nós nos saímos bem dessas crises todas e muita coisa interessante foi plantada e a colheita vai vir logo aqui na frente. Então, eu tenho certeza que o futuro vai ser muito interessante para o nosso país, tenho muita crença nisso. Agora, o cuidado é fundamental que não haja descontinuidade naquilo que está sendo bem plantado para o futuro, né? O risco da descontinuidade é um risco importante e que a gente tem que ficar atento. Bom, ministro, muito obrigado, sucesso aí na sua jornada, espero vê-lo em breve aqui na Arco com essa conversa, foi muito interessante, e, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Até a próxima. Eu que agradeço, Murilo. Fica com Deus aí. Um grande abraço a todos.